Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe os nossos passos e nos faça triunfar sobre nós mesmos e possamos então procurar, em vez de agradarmos a nós mesmos, procurar agradar a Deus. Isso nós chamamos de abnegação. Abnegação é abrir mão assim, dos próprios desejos, próprios sonhos, para agradar alguém, agradar especialmente a Deus. E para seguirmos a Jesus, nós temos que praticar isso, é o nosso dever. Porque se não abnegarmos a nós mesmos e o mundo, dificilmente nós estaremos servindo a Jesus da forma que Jesus requer. Pois ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, é o que Jesus está dizendo. Isso está em Mateus 16, verso 24. E em Lucas 14, 27, nós encontramos: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Discípulo, né? Veja bem a condição que é exigida daqueles que querem seguir a Jesus. Há um preço a ser pago. Já o preço, avaliaste o valor. Nós não podemos seguir a Jesus somente por a emoção de uma cura, de um milagre, porque isso aconteceu demais quando ele estava aqui na terra. Na multiplicação dos pães, dos peixes, 2 vezes, quando nas curas, os cegos enxergando, Lázaro ressuscitando, o filho da viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue tocando em suas vestes e ser sarada automaticamente. E assim sucessivamente tantos milagres. Então, por sinais apenas, isso emociona, né? Leva as pessoas a dar glória a Deus, saltar, hosana nas alturas, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Mas quando chega o momento mesmo de dizer: sou discípulo de Jesus, há um peso nisto aí. Aí vai haver uma cobrança. O inferno vai se levantar contra nós. Mas chama-se renúncia, abnegação, deixarmos de lado nossos sonhos para viver uma vida morta para o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 13: se, pois, viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, meus irmãos, escolher a vida e preterir a morte, porque naturalmente, pelos nossos próprios desejos, afãs, sonhos, nós vamos escolher viver segundo a carne, usufruir dos prazeres da carne. Mas depois que você tem conhecimento de que isto é a morte,
Então você vai buscar força em Deus para viver pelo Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora, como pode uma pessoa ele viver não para agradar nem a si mesmo, para atingir a vida? Onde você vai encontrar força para tal? Na palavra, no Espírito Santo, que está à disposição, que Jesus prometeu enviar para sobre aqueles que crescem nele. Então nós procuramos viver uma vida crucificando a carne para atingir a vida eterna. Jesus em Lucas 14, 26 vai nos dizer: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque ser discípulo de Jesus é estar às vezes contra tudo e todos. É estar às vezes contra o próprio sistema religioso em que você foi criado, formado. É renunciar a amigos de 40, 30 anos, às vezes até mais, que vão sabendo que eles vão te abandonar, te deixar de lado. Mas mesmo assim, você poderia dizer para Jesus, como Pedro disse: nós tudo deixamos e te seguimos. Marcos 10, 28 e Lucas 5, 11. Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Estão vendo? Você tem deixado alguma coisa? Tem sofrido perda de alguma coisa para ficar com Jesus? Eu tenho certeza que você tem perdido alguma coisa. Você tem deixado um sistema já bem montado, espalhado, igrejas por quase todo o Brasil aí. E para estar só agora, sem ter um local de congregar, sem ter irmãos para juntos adorar a Deus. Estão vendo? Isto chama-se abnegar-se a si mesmo, renunciar, abrir mão dos próprios desejos, dos próprios sonhos, de uma própria comunidade ali de irmãos. Mas quando você faz isto, você tem visto uma recompensa. Porque uma condição do discipulado é esta. Então, Lucas 14, 33, Jesus disse: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, vai perder alguma coisa. Vai ser necessário, porque as pessoas não vão compreender você. Não vão nos compreender como não têm compreendido. Mas há uma recompensa prometida. Então disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Estão vendo? O que Jesus que falamos no início? Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo,
vivereis. E às vezes tem que renunciar coisas, o lar quentinho, né, para enfrentar o inverno sozinho. Os discípulos sofreram a condição de Jesus. Aonde eles se reuniam, aonde eles iam. E teve momentos que era uma aceitação de Jesus, mas teve momento que aquilo tudo acabou. E de repente, aonde eles chegavam, eles não eram bem mais recebidos. Eles já eram perseguidos, mas não podiam voltar atrás, não queriam voltar atrás, não é só que não podiam, não queriam. Pois Jesus tinha dito a eles, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então eles sabiam que eles tinham que prosseguir, embora a perseguição vindo. Agora vejamos aqui Filipenses 3:8. A renúncia do nosso amado irmão Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, de bem amado para ser odiado, de bem desejado para ser indesejado. Eles estavam querendo agora tirar-lhe a vida. Ele diz a Filipenses 3, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas. Paulo não perdeu pouca coisa não, meus irmãos, mais do que eu, mais do que você, talvez mais do que todos nós que temos abraçado agora a palavra, abraçado agora o Cristo ressuscitado e viver por Ele uma vida pura, verdadeira, fugindo da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Então Paulo estava dizendo isso aos nossos irmãos lá de Filipos, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas. O que você agora está voltado é para ser fiel, justo, de acordo com a palavra de Deus. E isso deve te encorajar, te alegrar. E Paulo não estava lamentando mais as perdas. Ele estava dizendo, e as considero agora como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, eu quero Cristo. Há muito tempo atrás, quiseram Barrabás. Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Então se troca Jesus por qualquer coisa, por uma posição. Olha as posições deixadas de lado. Mas por causa de quê? Por causa do pecado que deixamos onde estávamos? Não. Por causa de Cristo. Hoje eu quero Cristo. Estão vendo? Você também pode dizer isto, embora sozinho, sozinha, esperando em Deus, o Pai das consolações, e esse Deus que consola os corações, está justamente fazendo isto, consolando os vossos corações, animando-vos a permanecerem, seja onde for,
com este estandarte da verdade. Não abre mão da palavra por nada. Agora, Paulo estava nesta condição, subjugando o seu corpo agora, e o reduzindo à servidão, lutando para ganhar a vida, permanecer na vida. Mas ele não queria mais voltar a ser o que era, nunca mais. Nunca mais no Egito voltar. No Egito escravo fui. Pronto. Voltar à escravidão, voltar aos dogmas, voltar às interpretações, às falsas doutrinas, as colocações errôneas na palavra, tiradas, acrescentadas. Não, nunca mais. É daqui para frente. Já renunciamos o que tínhamos que renunciar. Agora abracemos isto, este Cristo amado, este Salvador bendito, esta palavra gloriosa que nos dá capacidade e força para dominarmos a nós mesmos e vivermos uma vida segundo a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você perdeu, dê glória a Deus. Se você ainda vier perder, dê glória a Deus, mas permaneça nisto. Que Deus nos dê força, em nome de Jesus Cristo. Amém.